E eu não tava aceitando, não. Mas eu já mandei o convite para vocês, não mandei? Pra Então, até semana passada eu consegui entrar normal na aula. Qual que é o e-mail que você está usando para entrar? Escreve no chat, por favor. E o Tamer também. Para eu poder já mandar o convite de novo. Por favor. É o mesmo e-mail. Mas só por precaução, às vezes pode ter sido algum erro de coisa de computador. Eu vou mandar de novo. Tudo bom, Fábio? E você? Vou mandar de novo. Tanto que o seu, por exemplo, ele nem perguntou se era novo, entendeu? Ele, tipo, aí. Estranho isso, né? Estranho. O do Tamer também. Espero que na próxima aula não dê esse problema, não. Bom dia para todo mundo. Eu, então, vou iniciar a apresentação aqui para a gente iniciar a aula, tá bom? Passaram bem a semana aí? Notícia boa pra gente que quarta que vem é feriado para nós, né? Então, não terão aula comigo. Acreditam nisso? Não vi isso de sexta ser reposição, não, Ingrid. É, eu normalmente acompanho o calendário, mas eu vou conferir. Se for, aí a gente se encontra na sexta, né? Ah, não, Carla, eu não vou fazer uma aula de revisão antes, justamente pelo fato de que no Moodle eu coloco todos os exercícios resolvidos para vocês. Não sei, por isso que eu falo assim, eu acompanho o Moodle, certo? Eu coloco todos e sempre que eu faço, que eu posso, na verdade, eu ainda gravo soluções. Então, todos os exercícios que eu selecionei para vocês realizarem ao longo do bimestre, eu já resolvi, entendeu? Não tá nenhum sem resolver. Claro que eu não gravei todos porque não tem tempo, mas a maioria já tá. A maioria, não, todos que foram selecionados para vocês fazerem, eu já resolvi, tá bom? Vocês já chegaram a dar uma olhada no Moodle, naquela parte que tem lá exercícios resolvidos do livro didático? Ou não? Isso. Quem vê lá, acompanha que toda semana eu atualizo. A gente normalmente. Deixa eu fazer um negócio então aqui rapidão. Eu vou mostrar aqui no Moodle, porque assim, aí vocês estão dando bobeira nesse sentido, porque eu atualizo uma vez por semana, né? Então, assim, amanhã eu devo atualizar de novo isso. É bom acompanhar. Estão vendo aí o Moodle ou não? Ok. Eu estou na sala do Moodle de vocês, tá bom? E o que que é isso aqui, então? Eu deixo aqui o lugar para o questionário avaliativo, né? Vocês já resolveram os prints de cada aula, mais a gravação da aula, os planos de atividades remotas, e aí é importante que leiam, tá? Porque, por exemplo, aqui diz tudo que você tem que fazer ao longo do bimestre. Nem sempre dá tempo da gente falar tudo em sala, ainda mais sendo só 45 minutos de aula. Então, assim, isso é padrão, né? Tem que acompanhar, é função, tipo, obrigação dos alunos. E aí eu faço desmembrar isso por bimestre. Então, assim, orientações para que você estude o segundo bimestre comigo. O que você tem que fazer? Geral. Aí, para facilitar a leitura, às vezes para ganhar tempo, o que você vai ter nas aulas síncronas e o que você tem que fazer nas assíncronas. E aqui tem exercícios do livro didático. A última vez que eu atualizei foi quarta-feira da semana passada. Até amanhã eu devo atualizar de novo, porque eu já gravei outros vídeos. Se você clica nele aqui, ele força para você fazer o download automático, eu deixei assim. Vou abrir, vocês vão parar de ver e eu vou
parar de partilhar aqui e vou compartilhar o que ele abre para vocês verem, tá bom? Porque daí depois eu poder começar a aula, tá? Aí quando você abrir, você vai se deparar com isso aqui, ó. Olha lá, soluções. Nós vamos falar sobre a prova agora, tá bom? Eu vou passar as datas agora, tá bom, Moisés? Aí quando vocês abrirem, estão vendo aí agora o que eu abri? Continua com ponto de participação, tá bom? Aí quando vocês abrirem, tem aqui matemática 3, blá blá blá. Começa em números complexos, a gente já não está mais em números complexos. Aí continua. Se você for descendo, tá tudo, todos que eu seleciono para vocês eu já resolvi. Polinômios. Ó, exercício da página 205, a gente já acabou o capítulo de polinômios, mas tudo isso aqui é resolvido, exercício resolvido sobre polinômios. Aí a parte que a gente está, equações algébricas, né? Na verdade, a gente vai começar hoje, equações algébricas. Tá lá, ó, todos os exercícios do capítulo resolvido. Tá vendo esses linkzinhos de azul aqui? Você clica nele, polinômios e equações polinomiais, tá bom, João? Você clica nesse link, ele te direciona para o vídeo que eu gravei. O mais recente publicado para vocês é esse aqui, ó. Saiu ontem, às 2h30. Então, se você clicar, ele vai te mandar para o vídeo. É claro que você não precisa ver o vídeo, porque tem a solução aqui, ó. Tá certo? Tem a solução passo a passo. Mas, às vezes, se tiver alguma dificuldade, pode ver o vídeo. Então, eu acho que aula melhor que essa para o exercício, dificilmente eu conseguiria fazer, até porque não dá tempo de resolver tudo, tá bom? E aí tá assim até o final do capítulo. Ainda tem algumas coisas extras, tá bom? Ó, quando eu posso, eu coloco, por exemplo, esse exercício eu não tive tempo de digitar, mas eu deixei a gravação dele que saiu ontem também, ok? Às 10 horas, ó. Então assim vai, tá? Tem alguns que estão programados indo lá pro dia 30 ainda, então tem coisa saindo toda semana para vocês. Tá? Eu vou parar isso aqui. Recomendo, então, que acompanhem o Moodle, tá? Eu não vou ficar chamando a atenção de vocês, pedindo, olhem o Moodle, tem que olhar o Moodle, porque é um período diferente, então, assim, não só os professores têm que se adaptar, os alunos também. Então, faz parte das obrigações de vocês acessarem o Moodle. E não precisa ser contínuo, não. Acesse o dia que tem a aula do professor, que daí você vê o que tem. Teve uma semana para atualizar, tá bom? Sempre funciona assim. Sobre a prova, tá? Então, eu tinha deixado suspenso o calendário com vocês, e se vocês olharem aquelas orientações lá que eu passei, vocês vão ver que tem prova já, o início agora é de novembro, tá bom? Então, eu vou combinar, vou juntar os dois questionários e vou disponibilizar a autoavaliação também, tá? Eu tinha deixado, então, antes de começar, eu vou começar hoje o capítulo 9, que é sobre equações algébricas ou equações polinomiais, tá bom? Página 216, mais ou menos, daí para frente, tá? Polinomiais. Equações algébricas ou polinomiais. E aí, então, o que a gente tinha, na verdade, antes de começar, só para falar, a gente tinha deixado um questionário avaliativo, suspenso. No cronograma que eu passei para vocês, o 2, ele estará disponível, estaria, porque eu vou alterar a data dele para ajudar todo mundo. Entre os dias 2 e 11, 2 do 11 a 11/11 de 2020, ok? Além disso, tem a autoavaliação, que essa eu não vou mudar a data dela porque não faz sentido, tá bom? 3/11 a 10/11, ok? O que acontece? O conteúdo dos dois é o mesmo, tá bom? Qual é o conteúdo? Polinômios e equações polinomiais. Quase tudo que a gente precisava ver, a gente viu no capítulo 8. Eu tenho apenas
3 resultados que eu preciso falar para vocês de equações algébricas para fechar o conteúdo, tá bom? Claro, tem a definição do que é uma equação algébrica, mas a gente já mexeu com ela no capítulo anterior. É um resultado que eu vou enunciar, que chama teorema fundamental da álgebra, e 2 resultados que ensinam como que a gente pesquisa, ou seja, como que a gente vai atrás de descobrir raízes de equações polinomiais. Então, o capítulo se resume a isso. A maior parte de teoria que a gente precisa saber está no capítulo anterior, tá bom? Então, o banco de questão que vai filtrar as questões para os 2 questionários é o mesmo. Então, eu vou, em vez de deixar esse do dia 2 do 11, eu vou pôr cada um tem 5 questões. E aí, como é que a gente, só para lembrar, como é que constitui então a média do bimestre? É a nota que você tirar no questionário 1, mais a que você tirar no questionário 2, mais a nota da autoavaliação, sobre 3, tudo isso somado com aqueles pontos de presença, tá bom? Que eu vou chamar de ponto extra. Esse aqui vale de 0 a 2 pontos, tá bom? Combinado aí? Lembrando, como sempre, gente, ó, aqui ele abre meia-noite, tá bom? Do dia 11, ou do dia 1, perdão. Início, né? E o fim, 11 do 11, 23h59, tá bom? E aí, caso alguém fique de recuperação, no início do terceiro bimestre, a gente combina como faz isso, tá? Hoje, não, só uma dúvida, cara. Já que Uhum. o seu áudio tinha travado pra gente. Travou meu áudio? Ele travou quando o senhor estava escrevendo na frente da avaliação mas já voltou já, tem um tempinho. Mas ouviram ou ficou com dúvida no que eu falei aí? A gente já viu qual parte, sim. O que eu não ouvi, eu tô perguntando agora. Ah, tá ótimo. O senhor falou que cada questionário vai ter 5 questões, certo? Sim. Beleza, valeu. Algum... Só essa a dúvida aqui? Para mim, sim. Tá ótimo. Então, só para reforçar, porque o áudio travou, o banco de questões que filtra as questões, porque eu digitei um banco maior, ele vai filtrar as questões para as 2 avaliações. É o mesmo banco de questões. Essencialmente, toda teoria, quase toda teoria que a gente precisa saber já foi falada, tá bom? Como eu falei, eu preciso só de 3 resultados novos para completar a parte teórica nesse capítulo 9, tá bom? Foi a forma que eu consegui conduzir melhor ele. Normalmente você vê o livro repete muitos dos resultados que a gente falou, então até pelo pouco tempo, já não seria produtivo com mais tempo, né? Porque você ficar repetindo resultados não tem muito sentido. Mas já com menos tempo ainda, não tem por que repetir. Então são 3 resultados novos que a gente precisa conhecer para poder fechar o capítulo 9. E aí, essencialmente, o conteúdo é um só. E o banco de questões é um só, e são 5 questões em cada um deles. Aí fica livre, cada um faz no horário que quiser, como puder, né? Igual de sempre, respeitando essas datas limites aí, tá bom? Se alguém tiver problema, questão assim, só puder fazer pelo celular, que use o aplicativo do Moodle, é bom talvez entrar em contato com a coordenação para pedir um dia, agendar um dia para usar o computador lá no IFG para realizar essas provas, porque o aplicativo do Moodle ele não consegue reconhecer as fórmulas em matemática. Então, por exemplo, assim, só dar um exemplo para vocês. Quando eu quero escrever uma função desse tipo, assim, ó, x ao quadrado, um exemplo bem simplesinho, certo? Eu tenho que digitar no sistema a seguinte coisa: isso que aparece lá para aparecer o x quadrado, certo? Quem usa o aplicativo do Moodle, o aplicativo só consegue ler isso. Vocês que não conhecem esse código em matemática não conseguem ler a prova, tá bom? Um exemplo simples, se você pega uma coisa mais complicada, ele já muda tudo, tá bom? Então, sei lá, se no Moodle tem um negócio assim, ó. Um exemplo, né?
Então, de novo, eu tenho que digitar assim, ó. Aí aqui eu ponho assim, ó. Então, não vai conseguir ler, entendeu? Esse código vira isso aqui, entendeu? Então, o aplicativo não é feito para isso, tá bom? Então, se você tem a sugestão que você já deixe agendado, procure um dia lá porque eles estão disponibilizando, tá bom? Ou, sei lá, se tiver algum colega que puder te emprestar um computador para usar, qualquer coisa que te permita, na medida do possível, sair do celular. É claro que tem situações que não tem jeito, mas se você tiver um celular que te permita acessar o Moodle sem ser pelo aplicativo, já resolve, tá bom? Beleza? Então, eu vou deixar marcado aqui. Isso é o que a gente precisa para fechar o bimestre, tá bom? E aí, de novo, pode parecer que está longe, mas está muito em cima e tem muito conteúdo. Então, ninguém tem marcado atendimento, ninguém tem tirado dúvida. Não me parece que tenha acompanhado o Moodle, porque a gente está em novembro, o negócio começou em setembro, né? 31 de agosto é setembro, né? E não sabiam desses exercícios resolvidos, né? Eu atualizo toda semana, então, assim, é importante dar uma olhadinha lá, né? Tá bom? Então, continua. Agora, para eu poder. Já foi quase toda a aula embora. Para eu poder aproveitar esse período, vamos falar sobre as equações polinomiais, tá bom? Então, vamos iniciar o capítulo 9. Uma equação algébrica, uma equação polinomial começa com a definição, tá bom? Então, a definição. Uma equação algébrica ou polinomial é, então melhor, uma equação algébrica de grau n, n maior ou igual a 1, é uma equação do tipo P de x igual a zero, onde P de x é um polinômio de grau n, ok? Então, na verdade, a gente já mexeu um pouquinho com equações polinomiais no capítulo anterior, né? Quando a gente ia determinar as raízes, os zeros dos nossos polinômios, a gente estava resolvendo equações algébricas, tá bom? Isso é só uma maneira de formalizar o que é uma equação algébrica, tá? E o que a gente aprende ao estudar matemática é que, assim, até grau 4, então, assim, lembra lá, como é que era uma equação do primeiro grau? Ax mais b igual a zero, né? De grau 2, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. De grau 3, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Grau 4, ok? Então, para esses tipos de equações, existem fórmulas que se permitem que a gente consiga resolver qualquer equação de grau 1, qualquer de grau 2, qualquer de grau 3 e qualquer de grau 4. As fórmulas para grau 3 e grau 4 são, assim, aberrações do ponto de vista, assim, de muita conta, umas coisas bem complicadas que aparecem, a gente não aborda no ensino médio, tá bom? Nem no superior, é só para dizer que existe mesmo, tá? Essa aqui é aquela formulazinha conhecida, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e aqui é só passar o b para o lado de lá e dividir por a, né? Entretanto, o objetivo aqui é criar estratégias para que a gente consiga resolver equações de grau 3 ou grau 4 ou grau maior, mesmo sem conhecer fórmulas para se resolver, tá bom? E a gente já fez muito disso no capítulo anterior, né? Só que, normalmente, no capítulo anterior, ele te dava uma equação, por exemplo, como essa, ó, sei lá, x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x menos 3, ok? Igual a zero. Ele te dá uma equação igual a essa e fala assim, sabendo que tal número é uma raiz, determina as outras raízes, digamos que esse aqui é o nosso polinômio P, né? Ok?
Então, só a título de curiosidade, essa é uma equação algébrica de grau 3, porque aqui é um polinômio, né, de grau 3 igual a zero. E normalmente vinha com a informação a mais, ó, sabendo que tal número é uma raiz do polinômio, né? Então, assim, em geral, o que vai mudar aqui é que a gente não tem a raiz desse polinômio. A gente vai atrás, então, que eu falei que a gente vai aprender alguns métodos para como pesquisar ou como, pelo menos, tentar filtrar onde encontrar essas raízes, tá bom? Sem ser, assim, só tentativa e erro, né? Então, esse capítulo, essencialmente, fala sobre isso. E um dos métodos é uma coisa que a gente já viu no capítulo anterior, é o que a gente chama de reduzir o grau da equação. Ok? Então, por exemplo, ó, uma coisa que a gente consegue verificar fácil aqui é que x igual a 1, isso eu estou dando informação para vocês, tá bom? É uma raiz dessa equação. E por que é uma raiz da equação? Se eu troco o x por 1, 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 4 é 5. 2 vezes 1, 2, menos 2, menos 3, menos 5. 5 menos 5 é 0, ok? Então, a gente já fazia muito isso, porque eu sei que se x é igual a 1 é uma raiz, o último resultado que eu falei para vocês, que era o mais importante do capítulo anterior, a gente aprendeu que x menos 1 é um fator de p de x. Isso significa que a gente consegue, na verdade, pegar o p de x e fatorar ele, né? Então, se a gente pega aquele p de x, perdão, a gente pega aquele p de x lá, que é x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x menos 3, a gente consegue fatorar como sendo x menos 1 vezes alguém. Como aqui tinha grau 3, aqui é grau 1, o que vai aparecer aqui é um de grau 2. Eu não vou fazer essa divisão, já vou pôr para vocês o resultado aqui, porque a gente já fez muito disso no capítulo anterior. O que eu quero dizer é que isso chama reduzir o grau, né? A gente pegou um de grau 3 e escreveu num produto de grau 1 por um de grau 2, né? Então, em vez de resolver um de grau 3, a gente precisa resolver a de grau 1 e a de grau 2, que a gente conhece fórmula, ok? Então, a gente consegue achar soluções. Uma delas é 1, outra aqui é calcular o delta, achar o x1 e o x2, tá bom? Só por curiosidade, se alguém quiser saber, as raízes dessa equação são menos 5 mais raiz de 13 sobre 2. Só o delta dá 13, tá bom? Menos 5 menos raiz de 13 sobre 2. Tá? Então, essa ideia de reduzir o grau da equação, a gente já tinha aprendido, né, intuitivamente lá no anterior, no capítulo anterior. O que é, então? Se a gente tem um polinômio p de x, ok? E o grau dele é n. Se a gente conhece uma raiz, digamos, se A por uma raiz, então, o teorema do fator diz o que para a gente? A gente pode fazer P de x é x menos A vezes um quociente Q. Se esse tem grau N e aqui tem grau 1, o que sobrou aqui tem que ter um grau a menos, que foi o exemplo lá, né? Grau 3 virou um de grau 1 vezes um de grau 2, certo? Então a gente consegue reduzir o nosso problema para resolver uma equação de um grau a menos, tá bom? Essa é a ideia essencial desse capítulo, tá bom? E o que permite a gente pensar nisso, né? Assim, sei lá, será que sempre um polinômio tem raiz? A questão é essa, né? Eu te dou um polinômio, será que sempre vai existir uma raiz para ele? Observe que essa pergunta faz sentido pelo seguinte. Vamos relembrar lá quando a gente estava lá nos reais, tá bom? Se a gente pegasse uma equação como essa, x ao quadrado mais 1, uma equação de segundo grau, né? O delta aqui dava quanto? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C. Dava menos 4 menor que zero, aí você dizia o quê? Não possui raiz real, ok? Não possui raiz real. Depois, quando a gente foi apresentado aos complexos, na verdade, a gente aprendeu que as soluções desse problema eram mais ou menos a raiz de menos 1, que é o que a gente chama de mais ou menos i. Então, aqui ele tem duas raízes complexas, né? Será que qualquer polinômio tem raízes complexas?
ok? Será que existe algum polinômio de algum grau estranho que não tenha raiz complexa? Ou será que eu preciso de um conjunto maior do que o conjunto dos complexos para poder resolver outros polinômios? Pensa assim, sei lá, se eu pegasse um polinômio de grau 38, né, quantas raízes esse polinômio poderia ter? Será que todas elas seriam complexas? Será que estariam num conjunto maior do que os complexos? Então, aí a resposta para isso é o que a gente conhece como teorema fundamental da álgebra, ok? O teorema fundamental da álgebra, ele diz para a gente o seguinte: todo polinômio complexo, né, ou seja, todo polinômio que você possa substituir valores de x por números complexos ou ter seus coeficientes complexos, tem pelo menos uma raiz complexa. Ou seja, por maior que seja o grau, pensa, você pega um polinômio de grau, vamos supor que a gente nem saiba falar esse número aqui, né? Uma coisa estranha assim, né? Esse polinômio com esse grau monstruoso, ele tem pelo menos uma raiz que é complexa. E aí a consequência disso é que esse fato garante que, como a gente pode reduzir o grau, na verdade é que um polinômio de grau n sempre vai ter suas raízes, todas as suas raízes complexas. E mais do que isso, um polinômio de grau n sempre vai ter n raízes. Então, um polinômio de grau 2 sempre tem duas raízes complexas. Um de grau 3 tem três raízes complexas. E assim sucessivamente. Um de grau 1 milhão tem 1 milhão de raízes complexas. Mesmo que a gente não saiba dizer quais são essas raízes, né? Porque, como eu observei aqui, só existe fórmulas gerais para se resolver equações até o quarto grau. De grau maior ou igual a 5, não existe uma fórmula que permite, só com os coeficientes da, do polinômio, você achar todas as raízes, tá bom? Agenor, só um minutinho, repete o que você falou da última parte aí, porque travou o áudio de novo. Desculpa, eu devo estar com problema na internet. Até onde você ouviu? Até a parte que você falou que todo polinômio pode ser reduzido. Aqui em cima, essa parte que eu falei que de verde é maior já travou? Não, até a hora do teorema. Ah, Fala tá. do teorema. Tá bom. Então, eu estava falando o seguinte. Então, todo o teorema fundamental da álgebra, ele garante o seguinte. Todo polinômio, de qualquer grau que seja, ele tem sempre pelo menos uma raiz complexa. Ok? Isso é o que o teorema fala. O que decorre desse teorema, as consequências dele, são o seguinte. Ele indiretamente garante o que eu vou falar agora. Que, na verdade, todo polinômio de grau n tem n raízes que são complexas. Então, por exemplo, todo polinômio de grau 2 tem duas raízes. Todo polinômio de grau 3 tem três raízes. Todo polinômio de grau 10 tem 10 raízes. Todo, sei lá, de 1 milhão tem 1 milhão de raízes, tá bom? Mesmo que a gente não saiba dizer quais são essas raízes, o teorema diz isso para a gente indiretamente. Aí eu estava falando aqui, né? Existem fórmulas para se resolver equações de grau 1, 2, 3 ou 4. Mas para grau maior do que 4, grau 5, 6, etc., não existe uma fórmula geral onde você consiga pegar qualquer polinômio de grau maior, né? E em função dos seus coeficientes, achar quem são as raízes, tá bom? Mas mesmo não tendo essa fórmula, esse teorema garante que ele tem uma raiz. É claro que, como a gente está aqui no médio, até mesmo o exercício de vestibular, por mais concorrido que seja o vestibular, ele sempre vai recair em casos que você consegue usar um dos métodos que a gente aprende para achar essas raízes, tá bom? Então, assim, você nunca vai se deparar com um polinômio, assim, absurdo que você teria que inventar uma técnica do nada para achar as raízes, tá? Mas, de modo geral, não existe fórmulas para se resolver polinômios de grau maior ou igual a 5. E, em contraponto a isso, o teorema garante que esses polinômios ainda assim continuam tendo raízes, tá bom? Então, a gente foca aqui sempre em casos que são mais simples. Em geral, o polinômio de grau 3, de grau 4, onde você tem alguma pista de como determinar essas raízes, tá? Só a título de curiosidade, esse teorema fundamental da álgebra, ele é um resultado de um dos maiores matemáticos de todos os tempos, Gauss, ok? Ele foi produzido mais ou menos quando esse cara tinha cerca de 20 anos, 21, 19, eu não lembro exatamente, no ano de 1799. Ele é considerado até hoje, ok? Até hoje, a maior tese de doutorado da história da matemática. Brilhante o resultado. O resultado é simples de entender, ok? Mas
até mesmo num curso de graduação em matemática, lá para o final do curso, onde a pessoa estuda uma disciplina chamada análise matemática, que a pessoa tem condição de entender esse resultado. Então, eu só vou pôr o resultado e a gente não tem ferramentas, né, nesse momento da vida, nessa altura do campeonato, para poder explicar como se prova isso aí, tá bom? Mas ele diz o seguinte, que toda equação algébrica de grau maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa. Então, você não precisa de um conjunto maior do que os complexos, e você pode ficar tranquilo que qualquer que seja o polinômio, ele vai ter uma raiz complexa lá. Não vai acontecer como esse caso do verde. Não, a gente está em R, então eu não tenho solução, ok? Mas se eu mudar o conjunto, eu passo a ter. Então, todo polinômio complexo, certo? Toda equação algébrica complexa admite pelo menos uma raiz complexa. A consequência, como eu falei, que é o que é mais importante para a gente, é o seguinte. Normalmente, consequência na matemática recebe o nome de corolário, ou seja, uma consequência imediata do resultado anterior, tá bom? Ele diz, então, que todo polinômio... Lembra lá, se um polinômio admite uma raiz complexa, então a gente pode fatorar ele assim, ó, P de x é x menos essa raiz vezes q, né? E a gente reduziu o grau. Se aqui tinha grau n, aqui tem que grau? N menos 1. Pensa no nosso exemplo. Esse tem grau 3, aqui tem grau 2, né? Então, o que o teorema fala para esse outro polinômio que apareceu? Olha, como ele tem grau maior ou igual que 1, ele tem de novo uma raiz, certo? Aí você consegue ir fatorando ele em fatores, né? Esses fatores são x menos as raízes. Isso é consequência do teorema do fator que a gente aprendeu. Então, a consequência direta é o seguinte: todo polinômio de grau maior ou igual a 1 pode ser fatorado da seguinte maneira. Você então consegue escrever ele como o produto de seus fatores, x menos x1, x menos x2, x menos xn, ok? Onde cada um desses xis que aparecem aqui são as raízes de P, ok? Então, vou escrever melhorzinho, se fica mais bonito, né? Onde? Dois pontos. Primeiro, esse A, ele é diferente de zero, ok? Então, pensa assim, se você tivesse um polinômio da forma 2x ao quadrado menos 5x mais 18, por exemplo, ok? As raízes dele, se fosse x1, x2, você ia fatorar assim, duas vezes, esse é o coeficiente líder, x menos x1, x menos x2, ok? Esse aqui faz o papel desse Azinho, tá? Onde o A é diferente de zero, esse é um número complexo, ok? Lembrando que todo real é complexo. E x1, x2, etc., são... Aí, lembra quando a gente fala assim, sabendo que o número 1 é uma raiz, o 3 é uma raiz, etc. Então, aqui eu vou escrever que são As, no sentido de que são todas, tá bom? Todas as raízes de P de x, com parênteses, ok? Pode ser que tenha raízes repetidas, tá bom? Então, digamos que se um polinômio tem o número 2 como raiz duas vezes, esse vai ter dois deles repetidos, tá bom? Possivelmente. A gente já vai ver isso, se chama multiplicidade de uma raiz. Repetidas. Ok? Para além disso, que outras informações esse teorema nos dá? Essa fatoração é única, ok? Então, assim, a fatoração, digamos, vou chamar de estrela aqui, tá bom? Asterisco. A fatoração é única, a menos da ordem de fatores.
E por fim, é o que eu tinha dito no final, que é o mais importante. Então vamos pôr de verde aqui. Todo polinômio de grau n admite n raízes complexas, ok? Em particular, muitas vezes quando alguém fala do teorema fundamental da álgebra, ele já diz isso. Todo polinômio de grau n admite n raízes, ok? A gente pode entender isso como um resumo do teorema. Todo polinômio complexo de grau n lembrando, n maior ou igual a 1, admite n raízes contadas as suas multiplicidades, ok? Eu já vou explicar essa ideia de multiplicidades. Vamos deixar marcadinho aqui que eu já digo o que é multiplicidade. É porque pode ter raízes que se repetem, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui, tá bom? Nesse primeiro instante, eu vou focar aqui em alguns polinômios de grau 2 para facilitar a nossa vida. Exemplo A, então. Olha só, p de x é x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Se a gente calcular o delta dá 1, e a gente pode calcular o x' e x duas linhas, a gente vê que as raízes são 2 e 3, ok? Raízes. O que o teorema fala é que você pode, então, fatorar ele, ó, x menos uma raiz, x menos a outra. Como o coeficiente líder aqui é o número 1, é desnecessário escrever 1 vezes, ok? É feio até, né? Então, assim, essa é a fatoração. Quando ele diz que a fatoração é única menos da ordem dos fatores, é porque, assim, ou aparece x menos 2 vezes x menos 3, ou aparece x menos 3 vezes x menos 2. Não tem outra opção, não vai aparecer nenhum outro fator a não ser esses dois, tá bom? Então, o problema de grau 2, ele admite duas raízes, você não precisa nem se preocupar em encontrar outras, tá bom? Exemplo B aqui, por exemplo. Vou ainda, como eu falei, ficar num de grau 2. Este polinômio aqui, ó, se a gente for calcular as raízes dele, aí eu vou fazer aí devagarzinho. Cálculo delta, então b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c. Então, delta é 16, menos 16, o delta é 0. Quem são as raízes? Menos o valor de b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos 4 é 4. Mais 0 é 4. Por 2 é 2. 4 menos 0 é 4. Por 2 é 2. Opa, então, professor, mas isso aqui só tem uma raiz, né? Na verdade, ele tem uma raiz que é uma raiz dupla. Então, 2 é uma raiz dupla. Ou de multiplicidade 2. Quando a gente for fatorar, você não pode só pôr um fator x menos 2, porque se você colocar um fator só x menos 2, observe aqui tinha grau 2, aqui tem que grau? Grau 1. Então vão aparecer dois fatores x menos 2. Por isso que você diz que é a multiplicidade. É o número de vezes que esse fator, né, x menos a raiz, aparece na decomposição. Então, x menos 2 ao quadrado. Essa é a fatoração desse polinômio, ok? Então, quando a gente falou de multiplicidade, deixa eu explicar esse negócio de multiplicidade. Então, a gente pode entender, né, ok? Então, multiplicidade de uma raiz? Agenor? Pois não. Eu não entendi o que é o A que estava lá naquela fórmula. A é o coeficiente líder, por exemplo, assim, porque aqui todos eles foram 1, certo? Vamos só dar um exemplo aqui, então. Sei lá, vamos pegar P de x, 2x ao quadrado, menos 10x mais 12, por exemplo, ok? Se a gente calcular o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, certo? Então é 100. Aqui fica 48 vezes 2, 96, né? 4 vezes 12, 48 vezes 2, 96. O delta dá 4. Quem são as raízes? Então, x é menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a, né? Ok? Então, x é fazer um para soma, outra diferença.
10 mais a raiz de 4 é 2, sobre 4, né? Dos 2. x1, x2. 10 menos a raiz de 2 sobre 4. Então, aqui fica como? 12 por 4, 3. 10 menos 8, ou 10 menos 2, 8. Por 4, 2, certo? Quando você vai fatorar aquele polinômio, então você vai pegar 2x ao quadrado menos 10x mais 12. Esse aqui é o nosso azinho, é o 2, certo? Então você vai escrever 2 vezes, vamos até fazer assim. 2x ao quadrado, 2 está fazendo o papel daquele a que está multiplicando lá, né? X menos uma raiz, x menos outra raiz. Ok? Então, se fosse um 5 aqui, ia aparecer um 5 aqui na frente, claro, ia mudar as raízes, tá bom? Mas esse é aquele negócio do A. O A é como se fosse o coeficiente líder. Ele é o termo de x elevado a n, tá bom? Entendeu agora? Entendi, sim. Obrigada. De nada. Então, o que é a multiplicidade de uma raiz? Multiplicidade de uma raiz. Olha, então, a multiplicidade você pode entender como... tem duas maneiras de dizer ela, defini-la, tá bom? Então, é o número de vezes. Então, vou escrever é a quantidade de vezes, né, em que um número é raiz. Então, a multiplicidade de uma raiz. Então, é uma quantidade de vezes que este número, essa raiz, é raiz do polinômio. Ou, equivalentemente, é a mesma coisa dizer, então, é o número de vezes, então, é o número de vezes em que o fator x menos uma raiz aparece na decomposição de P, ok? Então, aqui eu estou me referindo à mesma raiz. Então, multiplicidade de uma raiz xi. Então, é a quantidade de vezes em que... Você pode até trocar aqui, em vez de dizer em que o número, em que xi, ok? Se você quiser trocar e escrever assim melhor, é raiz do polinômio. Isso vai ser a mesma coisa que dizer que é o número de vezes que o fator x menos xi aparece. Então, por exemplo, aqui, o 2 ele é uma raiz dupla, ele aparece duas vezes, né? Isso significa que o fator x menos 2 aparece duas vezes na decomposição de P. Então, esse é uma raiz de multiplicidade de 2, ok? A gente tá, falta 2 minutinhos para encerrar a aula. Deixa eu dar um exemplo desse negócio de multiplicidade com mais calma aqui. Vamos pegar o seguinte polinômio. P de x, sei lá, menos 3 vezes x menos 1 a quarta, x mais 2 ao cubo, x menos 7 a sexta, x mais meio ao cubo, ok? 3 perguntas para a gente encerrar a aula, ok? Primeira pergunta. Qual é o grau do polinômio P? Alguém sabe me dizer o grau do polinômio P? 16. Isso, ele tem grau 16. Por que ele tem grau 16? É a soma dos coeficientes que estão elevados aos números. Isso. Lembrando que você pode escrever ele totalmente fatorado, igual pensando nesse exemplo aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 2, ok? O que é feio, porque você tem, né, produto, né, x menos 2 vezes x menos 2, x menos 2 ao quadrado. Então, você pode escrever ele fatorado como... Poderia escrever assim, né? Eu vou escrever só a primeira parcela. Menos 3 vezes x menos 1, x menos 1, x menos 1, x menos 1. Só que é melhor escrever x menos 1 a quarta, né? Ok? E aí, a quantidade desses produtos, vamos dizer, ó, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. E quando a gente multiplica a potência de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Então, o grau é a soma dessas parcelinhas aqui. É claro que nem toda raiz precisa ter multiplicidade. Então, por exemplo, tem raízes que não têm multiplicidade.
Se eu mudasse aqui o nosso polinômio, botasse assim, só um x menos 5, por exemplo. Esse polinômio ia ter que grau? 17, né? Porque aqui é uma vez só, ok? Até aqui você tinha 16, com mais um desses 17. Quem são as raízes de P? Quais são as raízes de P? Alguém para me dizer? Ninguém? Para dizer as São raízes? esses números que o X está subtraindo aí. Isso, mas é isso mesmo. Lembrando que é sempre subtraindo, né? Então, por exemplo, se está aparecendo x menos 1, é porque 1 é uma raiz. Mas se aqui apareceu x mais 2, é porque o menos 2 é uma raiz, né? Porque, lembrando, é x menos 2, né? É sempre x menos a raiz, o teorema do fator. Então, 1 é uma raiz, menos 2 é, 7 é, menos meio e 5, né? Então, na verdade, a gente listou 5 raízes distintas, né? Se você fosse dar a solução, você ia falar. Então, menos 2, menos meio, 1, 5 e 7. Aí você fala, professor, mas ele deveria ter 17 raízes, certo? Correto, mas esse 17 é contadas as multiplicidades, que daí mora a terceira pergunta para encerrar a aula. Quais são as multiplicidades das raízes, ok? Então, qual é a multiplicidade da raiz 1, por exemplo? Eu vou escrever assim, M1, né? Multiplicidade da raiz 1. Quantas vezes 1 é raiz desse polinômio? 4, né? A multiplicidade da raiz é menos 2. Quantas vezes ele é? 3. Isso, 3. O fato é que quando a gente somar tudo isso, vai ter que dar os 17. A multiplicidade da raiz, a próxima raiz é 7. Multiplicidade da raiz, 7. O M7. Qual é a multiplicidade dela? 6, né? A multiplicidade da raiz menos meio, perdão. Qual é a multiplicidade? 3 também. 3. E por fim, a multiplicidade é uma raiz simples, né? Ok? Então, na verdade, 5 é uma raiz simples. Vamos ter que escrever assim: 5 é raiz simples. Esse termo multiplicidade, ele se aplica para mais de uma raiz, tá bom? Isso significa, raiz simples significa a multiplicidade dele é 1. Mas observe quando a gente somar 7, 13, 16, 17. A soma das multiplicidades coincide com o grau do polinômio, tá bom? Então, a aula de hoje é isso, tá? A gente para aqui. Na verdade, eu já passei faz 2 minutinhos do meu horário. Eu vou parar de partilhar a tela. E na próxima aula, a gente retoma. Eu estava lendo aqui. Eu não entendi, mas depois, se alguém quiser, se a Júlia ou se o Fábio quiser falar, isso pode ficar à vontade. A gente retoma essa parte de equações algébricas, que é partir para outro ponto de vista, né? Ali a gente já deu fatorado e tudo mais, mas assim, se eu te dou uma equação do terceiro grau, se eu te dou uma equação do quarto grau e não te dou nenhuma pista a princípio de quem é a raiz desse polinômio, certo? De que maneira a gente poderia tentar procurar, tentar pesquisar essas raízes? Aí a gente vai ver, o primeiro são as relações de Girard, que não sei se vocês se recordam lá no primeiro ano, quando viu soma e produto para funções quadráticas. Soma e produto, assim, 2 únicos, a soma é 5 e o produto é 6. A gente consegue fazer isso para polinomios de grau 3, 4, 5, qualquer coisa maior. E também, como que pesquisa raízes que são escritas na forma de fração, raízes racionais. Eu só preciso de mais esses 2 resultados para a gente fechar toda a matéria, inclusive da prova, tá bom? Eu não sei, alguém comentou aí falando sobre sexta que vem ser reposição de quarta-feira. Eu vou olhar, se for reposição, claramente a gente tem aula, tá bom? Senão, a princípio, a gente se encontra só lá no dia 4, tá? Eu passou batido, mas se tiver, pode ter certeza que eu ponho lá na agenda e a gente tem aula na sexta que vem. Se alguém puder confirmar para mim se isso procede ou não. Senão, a gente para por aqui hoje.
Ah, tá bom, Gabriel. Eu realmente passou batido quando eu li o calendário, mas então a gente se encontra sexta que vem, tá bom? Então, a gente se encontra dia 30 e vai ser bom que vai ter 2 aulas, para dar para fazer até mais exemplos, tá bom? Pode ser que na sexta que vem a gente já feche esse conteúdo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma outra coisa, senão é isso, e fica a recomendação de que acompanhe o Moodle, né? Eu que agradeço. Alô, Gil, peço desculpa, parece que por 2 vezes meu microfone travou, deve ser algum